Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus, do seu Filho Jesus Cristo. Assim nós vamos entendendo para ganharmos forças a cada dia, diante das situações que são enfrentadas e que as Escrituras, na sua escatologia, vai nos mostrando que nesses últimos dias seria mais difíceis, não é? Por a iniquidade se multiplicar cada dia mais, pelo amor esfriar cada dia mais, e a palavra de Deus nos traz um profundo avivamento. Entendemos que todo culto que nós prestamos ao Senhor, todo momento que estudamos a palavra de Deus, todo momento que nós oramos, nós somos despertados. A nossa fé, ela é avivada pelo poder de Deus, que é a sua palavra, a nos alegrarmos em meio a toda e qualquer circunstâncias que a gente possa estar vivendo. E é muito pertinente os dias que vivemos agora neste momento, final de um ano, último mês de um ano, a gente estar com esse coração grato ao Senhor. Sabemos que a nossa gratidão a Deus são todos os dias de nossas vidas, entendendo nós, por pecador que somos, mesmo hoje sendo pecadores, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, mas reconhecemos que precisamos ser gratos, porque nós não somos merecedores, não é, das bênçãos do Senhor. É verdadeiramente misericórdia e bondade do Senhor. A gente precisa ter essa humildade suficiente, porque quem somos nós, irmãos? Somos bem pequenininhos, mas temos um Deus grande e todo-poderoso que nos ama. Um Deus todo-poderoso que quer de nós o amor, para que possamos viver com Ele eternamente, porque Deus é amor. E nós precisamos declarar esse amor, essa reciprocidade do amor de Deus para conosco, cada dia. E é de uma forma simples, tranquila, que agrada o coração de Deus. É gratidão e adoração. É o que Deus quer de nós, porque quando nós somos gratos e adoramos, nós declaramos uma plena confiança naquele que nos criou e que se tornou o nosso Pai, nos escolheu como filhos. Então nós temos que lembrar, desde ali, 1º de janeiro, ao outro 1º de janeiro, sempre, que devemos ser gratos, que devemos adorar, que devemos cultuar, que devemos celebrar, que devemos glorificar e engrandecer o nome do nosso Deus, em nome do seu Filho nosso, Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos compartilhar com a história do Natal. Uma coisa interessante, importante, esse conhecimento pelas Escrituras, conhecendo desde já daquele que foi o antissemita primeiro do Novo Testamento, o primeiro antissemita. Jesus era um semita, e ele era um antissemita, o primeiro antissemita, que era Herodes o Grande. E depois veio Agripa I, que era o seu neto, que também outro antissemita, que era contra Jesus, contra o nascimento. A prova maior de Herodes é que ele tentou matar todas as criancinhas, não é? Fraticídio, não é assim o nome? Fraticídio, que ele cometeu, não é, naqueles dias, para tentar matar, não é, Jesus. Então ele era antissemita, foi o primeiro do Novo Testamento, foi Herodes. E nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, para que a gente, pelo Espírito de Deus que está aqui com a gente, no nome de Jesus Cristo, possamos desfrutar, não é, debruçando nessa palavra, para que a gente possa ter esse conhecimento, levando a nossa fé a crescer cada dia em Jesus Cristo, para que a gente nunca possa, não é, deixar Jesus por circunstância qualquer. Não podemos nunca deixar Jesus Cristo. Sei, como ser humano igual a todos, cristãos que somos autênticos, porque nós nascemos de novo, não é? Mas sabendo que somos sujeitos a sofrer alguma consequência, se nós abandonarmos Jesus, se nós deixarmos de procurar a Jesus, pela sua palavra, pela oração, pela obediência e temor a Deus. Temos que sermos avivados. Sabemos, irmãos, que todo momento
Nós temos um inimigo que ataca sem parar. Mas nós não temos que ter medo do nosso inimigo. Nós não subestimamos, mas não temos medo. O que a gente precisa é se revestir, se fortalecer. É o que o apóstolo Paulo, na situação que as famílias passavam ali em Efésios, na cidade de Éfeso, que ele se revestisse com as armaduras de Deus, que é essa agora que nós estamos nos revestindo. A oração, a palavra, a obediência, o temor a Deus. Vale a pena, vale a pena. Porque quando olhamos para o mundo e vemos pessoas como nós, seres humanos de família, que deixam de crer em Jesus, que não se aproximam de Deus, as situações são tristes e dolorosas. E, infelizmente, a gente tira a lição mesmo nessas situações difíceis dos outros. Lições para que a gente também não possa passar por esses momentos. O que a gente pode fazer por essas outras pessoas é clamar a Deus, é pregar a palavra, é incentivar eles a voltarem para Jesus Cristo. É levar palavras de incentivos, para que eles voltem e deixem o sofrimento. Mas nós temos que tirar a lição, não é? Muitas em situações tristes, para que a gente também não possa ser um desses que venha sofrer essa consequência, essa tristeza, não é? Que já começou a coçar aqui meu nariz, viu? É horrível, ó. Essas máscarazinhas. Não sei porque, deve ser do tecido, né? Com o suor, não é? Então, vamos ler a palavra de Deus lá no profeta Isaías, o profeta messiânico, não é? No capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 4. Profeta Isaías, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Façamos essa leitura e eu já quero chamar a atenção nossa nessa leitura que Isaías vai tratar da nação que estava em pecado, não é? Da nação que estava em desobediência. Então, nós vamos compartilhar com esta palavra, fazendo essa contextualização, entendendo até em tudo que eles viveram naqueles dias e como nós estamos chegando em situações assim tão ruins. Mas nós vamos finalizar pela própria palavra de Deus que o final será feliz para os que crerem, para os que confiam. Então, nós temos que ter essa consciência que os enfrentamentos vão existir, as batalhas vão existir, mas tem uma coisa linda, irmãos. Nessa batalha, nós já somos vencedores. Quem nos garante essa vitória? Jesus Cristo garantiu na cruz. A gente chora, a gente se entristece em momentos, mas temos que permanecer seguro, porque Jesus já venceu por a gente. Aí onde está o entendimento perfeito, diante daquilo que muitas das vezes você pode até pensar. É natural pelo lado físico humano. Eu perdi. Nunca perdemos. Quem está em Cristo não perde. Quem está em obediência a Deus não perde. Quem segue os caminhos de Deus não perde. Por mais que pareça como quem estamos perdendo. Mas não. Toda situação caótica que é enfrentada pelo cristão é somente para glorificar a Deus. Vamos lembrar de uma situação quando Jesus foi informado que Lázaro estava doente. Vocês lembram o que Jesus disse? Essa doença é para a glória de Deus. Quando nós enfrentamos qualquer dificuldade ou problema, seja qual for a área da vida, é para a glória de Deus. Lembramos da situação também, vamos compartilhar, que vai fazer muito parte daquilo que nós vamos vivenciar agora. Quando eles estavam se aproximando ali do Mar Vermelho, Deus fez com que o coração de Faraó se endurecesse, para mostrar o seu poder. Vamos lembrar de uma coisa presente? Não é esse assunto que a gente veio tratar, mas nós estamos vivendo hoje no Brasil. A questão política brasileira. Aqueles que se julgam poderosos igual a Faraó do passado. Se julgam realmente que é vencedores, que está passando por cima de todo mundo. Eles estão esquecidos que tudo isso é para a glória de Deus e que vai chegar a hora que Deus vai tomar as suas providências. Deus protege o seu povo. É isso que nós vamos finalizar essa mensagem. Da história do Natal, do nascimento, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
lindo. Vamos ler. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dar ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Glória a Deus. Criei filhos e o engrandeci, mas eles revoltaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Senhor de Israel e voltaram para trás. Até aqui. Amém? Já está bem explícito, não já, irmãos? Nessa leitura bíblica, o que Deus trata com esse povo, usando o profeta Isaías, e ele vai direto, Isaías já fala direto o texto, da visão que Deus dá a ele, não é? A respeito de quem? Judá e Jerusalém, o povo de Deus, a cidade de Deus. Você sabe quem é Israel de hoje? Eu mandei para vocês, uma moça falando sobre essa questão de Israel, que nós somos os verdadeiros israelitas. Por isso que nossa irmã Josefa, ela tem oliveira. Por isso que eu também tenho oliveira, que nós somos verdadeiros judeus brasileiros, verdadeiros israelitas. Isso nos enche de honra, de alegria. Isso nos deixa felizes. Por hoje nós conhecemos o nosso Deus. Mais uma verdade da qual nós podemos ver nos dias que Deus fala ao coração do profeta Isaías, para que ele levasse essa mensagem, não é? De quem? De um povo de Deus que desobedecia. E uma outra coisa que ele fala, que até o jumento conhece o seu dono. E o povo de Israel não estava conhecendo nem o seu Deus, aquele que ele criou. E como você pode entender isso? Pelos procedimentos, pelas atitudes contrárias à vontade do seu Criador. Veja se hoje não é bem juntos, parecidíssimo com os dias de ontem. Mas uma coisa maravilhosa, o final é feliz, para que todos nós possamos suportar esse momento difícil. Nós vamos ouvir essa história do Natal, do nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Natal verdadeiro, que é o nascimento do Salvador em nossas vidas. Na época, não é do Natal, onde nós estamos já acostumados a ver toda essa prática, essa cultura, não é, da humanidade, que é costume montar presépios. E monta também presépios nas igrejas, nas lojas, nas casas. Isso a gente vê hoje. Sair daqui agora, a gente vai ver por aí. Nas praças, os prefeitos, não é, montam esses presépios. Mas existem tipos diferentes em suas formas e aparências, não é? Veja uma coisa interessante, importante, que a gente vai entender, meus queridos amados irmãos, dentro do texto lido, na questão de algumas coisas, duas coisas que ele vai usar, que eu vou falar daqui para frente, nesses presépios que a própria palavra de Deus não fala sobre essa presença desses dois animais, dessas duas figuras, em alguns tipos de presépios diferentes que eles colocam, não é? Tem presépios grandes e pequenos, orientais e ocidentais, europeus e asiáticos, não é? Pela história, pela cultura da humanidade, não só no Brasil, mas também na Europa, que a gente vê vários modelos, vários tipos de presépios que são colocados. São, meus queridos amados irmãos, montados em meio a reproduções, que aqui no Brasil a gente vê de palmeiras, não é? Não fazem isso? Não é? De palmeiras, ou pinheiros, não é?
que tem uma origem, essa árvore de Natal, Pinheiro, ali na Alemanha, foi onde nasceu essa crença da árvore de Natal, que eram os pinheiros que eles adoravam, os alemães, não é? Então, se tornou cultura para a humanidade, e muitos ainda até hoje, até alguns cristãos, ainda armam suas árvores de Natal, não é? Eu fiquei meio contrariado, mas fiquei seguro, quando eu vi uma das minhas irmãzinhas queridas de sangue, que fez uma arvorezinha lá na casa da minha mãe. Eu só fiz orar e tenho orado, porque para quem conhece a verdade do Natal, não temos necessidade mais disso. É uma crença que nós vivemos no passado do catolicismo romano, principalmente, não é? E nós vivíamos aquilo, mas, como disse Jesus, se você conhecer a verdade lhe liberta. E foi o que nós fomos aprendendo, como agora nós vamos reviver toda essa história, para que a gente aprenda. Não queremos julgar quem quer que seja, mas queremos entender que o nosso Criador não ensina dessa forma. E a gente tem que ser obediente. É essa situação dessa palavra de Isaías, nesses 4 versos que nós fizemos a leitura, mostrando da desobediência, que o jumento conhece onde é sua manjedoura para comer, o jumento conhece quem é o seu dono. Quando ele chega, eu digo que eu passei muito tempo no interior, não é? E via os animais lá, que quando a gente se aproximava dele, ele virava para olhar, para ver se era seu dono. Quer dizer, tudo isso a gente vai entendendo, o que vai relacionar aqui nessa metáfora em relação ao povo de Deus com o seu Criador. Quer dizer que o jumento conhecia a sua manjedoura, conhecia o seu dono, e o povo de Israel não conhecia Deus pelos seus procedimentos, como nós já falamos. Então, irmãos, mas em qualquer presépio, sempre há 2 figuras muito populares. Não é? Isso vocês verem fácil, se eu fizer essa pergunta para vocês, vocês vão responder. Eu vou perguntar a Danilo se ele lembra quais essas figuras, que normalmente é fácil de encontrar em um presépio. São 2 animais. Sim. Não. O que normalmente a gente pode ver é o boi e o jumento. Sempre você vê ali, não é? O boi e o jumento. Então, qual é verdadeiramente a origem dessa tradição? Esse texto já deixa bem claro. E o profeta Isaías já deixa bem claro, meus queridos amados irmãos. O interessante é que verdadeiramente nos relatos da Bíblia, do nascimento de Jesus, não fala de bois nem fala de jumento. E eles, quando armam o presépio, normalmente têm essas 2 figuras de animais, não é, presente nos presépios. Então, irmão, foram alguém ou também algum dos pais, os patrícios, né, ou patriarcas da igreja, não é, líderes nos primeiros séculos do cristianismo, que introduziram esses animais na história do Natal. Foram eles que introduziram esses 2 animais na história do Natal. E eles fizeram segundo as intenções, com outras intenções. A gente hoje somos felizes, porque Jesus Cristo, essa verdade revelada em nós, não é? Por isso que nós somos libertos, e temos compreendido, agradecido a Deus, pelo comportamento de falsas doutrinas, não é, que o mundo vive hoje, principalmente quando Constantino, aquele grande imperador, que queria conquistar toda a humanidade para ser o grande imperador mundial, não é? Ele levou a igreja, se fez como um cristão autêntico e levou a igreja primitiva para dentro de Roma. Toda a nossa igreja é uma igreja católica apostólica. Nós somos católicos apostólicos, que é a igreja universal. E ele levou a igreja católica apostólica para dentro de Roma. E ela se tornou Igreja Católica Apostólica Romana. E ali foi onde entrou 630 preceitos. Muitos deles conhecendo o sinal da cruz, o terço, não é? E muitas outras coisas de indulgências e outras situações, não é? Que foram colocados no meio da igreja
não é do Senhor. Esse o Constantino, não é que criou toda essa maldade contra a igreja verdadeira, primitiva do Senhor. Então, esses patriarcas, não é, os pais da igreja, dos primeiros séculos do cristianismo, que introduziram esses animais da história do Natal com segundas intenções. Com segundas intenções. A razão, irmãos, de eles introduzirem esses animais: ódio aos judeus. Ódio aos judeus. Essa é a razão da história deles terem introduzido esses dois elementos naqueles presépios da qual eles construíram, que se tornaram tradição, ou melhor, cultura para o Brasil, como também para a Europa. Muitos irmãos pais da igreja, fazendo uso dessa passagem, dizia assim: parece que o boi e o jumento têm mais entendimento do que o povo de Israel. Uma frase criada por eles, que o jumento, não é, e o boi teria mais entendimento do que o povo de Israel. Vejam o que eles compararam, como eles humilharam o povo de Deus, não é? E a nós, não é, que hoje somos Israel. Nós somos esse Israel de hoje. Por isso, meus amados, colocamos esses animais no presépio para servir de exemplo. E eles conhecem o Senhor de sua manjedoura, enquanto os judeus não conhecem o seu Criador. Eles humilharam a esse ponto o povo judeu pela desobediência que eles viram daquele povo e levaram essa frase, não é? Parece que o boi e o jumento têm mais entendimento do que o povo de Israel. Veja, eles quiseram comparar a nós, o povo de Deus, como animais, como se nós fôssemos animais, como a cultura da história do Brasil e de muitos outros professores nas escolas de hoje, não é? Ainda querem falar que nós somos animais, não é? Que nós somos descendentes do macaco, não é? Não, nós temos um Deus, um Criador, um Deus todo-poderoso. Nós temos um Pai, não é? Nós temos um Senhor. Então, nada disso é real daquilo que eles sempre quiseram denegrir a imagem do nosso Criador e do povo de Deus. Então, os dois personagens tradicionais que fazem parte desse cenário da manjedoura de Jesus têm a sua origem em uma motivação antissemita. A sua origem é antissemita. É essa motivação, quer dizer, contra Jesus, anticristo. Jesus era um semita. Então, eles são antissemita, anticristo, contra Cristo. Meus queridos irmãos amados, não, irmãos, desconsideramos que Israel realmente, como nós lemos no texto, se comportou como um boi ou como um jumento no decorrer da sua história, como quem não tinha noção da coisa. O agravante da frase deles é porque eles vieram para atingir, diminuir a Deus, o Criador e o seu próprio povo, por ver a desobediência desse povo que foi criado por um Deus todo-poderoso. Então, eles levaram isso, o sentido deles foram esse, de querer trazer essa situação. Então, meus queridos amados, não desconsiderando, justamente por causa do comportamento, como de um boi ou do jumento, no decorrer dessa história, pois foi indiferente, entendendo que o comportamento do povo de Deus estava sendo um comportamento obstinado e teimoso de desobediência para com o nosso Senhor. Por isso que recebeu como recompensa essa humilhação, pela sua desobediência, um povo teimoso, obstinado. Não é? A gente lembra da história de Israel, no Antigo Testamento, quanto Deus, não é, fez aliança com esse povo. Sempre Deus fazendo aliança com esse povo. Como hoje até nós agradecemos muito que essa misericórdia de Deus cresceu mais ainda pela graça de Deus que desceu do céu, que é o que celebramos em nossa vida diária, que foi o nascimento do nosso Salvador, o nosso Natal. Essa aliança cresceu, essa graça de Deus se tornou mais e mais ainda abundante para nossas vidas, não trazendo para nós o querer de estar pecando para depois pedir perdão,
mas agradecido a Deus por entender que nós somos limitados e sujeitos a pecarmos, mas temos a graça de Deus que é abundante e traz a nós essa oportunidade de nos reconciliarmos, de fazermos uma nova aliança com Ele. Não vai nos motivar a andar no pecado, mas somos agradecidos, não é? Com todas essas situações que nós podemos enfrentar. Foi esse motivo, irmãos, que Deus teve de trazer juízo e castigo sobre o povo da sua aliança, permitindo que nações estranhas governassem sobre Israel, onde Abacuque, ele conversa com Deus quando a Babilônia invadiu Israel e sequestrou os seus filhos, levando para o exílio babilônico. Deus o permitiu e Abacuque, conversando com Deus, fez essa pergunta, porque Deus permitiria que uma nação ímpia não escravizasse o seu povo. E Deus disse que eles mais tarde teriam sua recompensa. A própria Babilônia teria sua recompensa depois, não é, de punir o seu povo e disciplinar o seu povo. Então, meus queridos amados, nos tempos finais, esse processo vai atingir o seu ponto máximo. A gente já vê hoje isso. Não é? O pecado se multiplicar, o amor se esfriar, o amor de uma pessoa para hoje está muito complicado. E com tristeza e dor, mas sendo verdadeiro, dentro das próprias igrejas de Cristo, nós podemos encontrar alguma situação parecida, que não há aquele amor devido, necessário, da qual Deus quer que a gente ame. Amar o próximo ao ponto como a ti mesmo você ama. Quer dizer, é um pouco difícil, então, mas se cumpre, não é? Pela desobediência do homem, por todas as situações que esse homem vive hoje, e vai atingir o seu ponto máximo. No final, irmãos, Deus vai dar o alvo que estabeleceu para o seu povo, conduzindo o seu povo à verdadeira manjedoura, não é? Aos céus, à vida eterna com Deus, ao seu Senhor, a Jesus Cristo. Essas são motivações, mesmo vendo toda essa desobediência do povo, toda essa situação dos antissemitas, que são os anticristos, como vivemos hoje na política brasileira, muitos antissemitas se mostrando aí, mas nós temos uma esperança viva, um final feliz, que Deus vai mostrar a nós o caminho dessa manjedoura, não é? Para que a gente viva feliz com Ele, o caminho dos braços do nosso Senhor, o nosso pastor, Jesus Cristo. Então, meus queridos, Deus não abre mão das suas promessas, cumprindo integralmente. Ouça, meus queridos, o que disse Ezequiel no capítulo 36, verso 15. Não te permitirei jamais que ouças a ignomia dos gentios, não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. Que promessa para nós hoje. Ele disse ontem no Antigo Testamento, e diz hoje para nós, a proteção, a tranquilidade, a felicidade que Deus tem para nós no final de toda essa história. Jesus vai estar voltando, para que tudo isso seja transformado. A vida do homem, aquele que crer, aquele que confia, e para que a gente seja transportado para o novo céu, para a nova terra, para a nova Jerusalém. Essa é a nossa esperança viva. Meus queridos amados irmãos, Deus também prometeu a Abraão, meus queridos amados irmãos, Gênesis 17, 7, estabelecerei, prestem bem atenção dentro de tudo isso que nós já ouvimos, estabelecerei a minha aliança entre mim e a ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Promessa de Deus ali em Abraão para nós aqui agora, nesta noite. Ele disse, a tua descendência, a nossa família. Hoje nós somos descendentes de Abraão, famílias descendentes de Abraão. Essa promessa é nossa, naquele dia que Deus disse lá a Abraão. Então a restauração do povo, a salvação do povo, a vida de paz do povo de Deus, o que nós temos que compreender hoje é nos juntarmos, nos unirmos, nos amarmos e obedecermos a Deus. Horas eu faço essa pergunta para mim mesmo.
O que vale eu alcançar algo aqui na terra, e que futuro para mim será se me tira da presença de Deus? O que eu posso buscar aqui na terra que não seja da vontade de Deus, para que eu possa perder a minha eternidade com Deus? Que lucro eu teria? Então não vale a pena, não é vantagem a gente querer algo hoje aqui nessa terra, se temos promessas maravilhosas de Deus para o nosso futuro, para o nosso amanhã. A nossa esperança não é como a esperança do mundo, que é a última que morre. A nossa nunca morre. A nossa esperança é viva eternamente. É Jesus Cristo a nossa esperança. Aqui são promessas de Deus. O que a gente precisa é ser obediente. Não ser como Judá e Jerusalém naqueles dias que desobedeceram. Foram zombados, foram humilhados com esta frase. Consideraram pior do que os jumentos, que reconhecia o seu dono, que reconhecia a sua manjedoura. Amados, Deus prometeu a Abraão que estabeleceria essa nova aliança. Entre mim e ti, ele disse. Então Jesus veio também por isso, irmãos. Jesus não se tornou um homem para permitir que o antissemitismo, meus queridos amados irmãos, triunfasse sobre Israel. Hoje a gente olha, eu quero falar um pouco do momento do Brasil. Não temos que temer nada, irmãos. Eles não vão vencer, não. Eu tenho 65 anos, a irmã Roselane 72, a irmã Portilho 74. Josefa está chegando nessa casa. Vou falar pela minha idade, 65 anos. Até hoje eu nunca vi o mal vencer o bem. Até hoje eu nunca vi o errado vencer o certo. Até hoje eu nunca vi a tristeza vencer a alegria. Até hoje eu nunca vi. Acredito que vocês também não. Por mais que eles tentem. Nós não somos juízes dos homens, nós temos um juiz. Mas nós temos um Espírito de Deus em nossas vidas que traz a nós o discernimento do certo e do errado. É Ele o nosso capacitador. E nós estamos entendendo o que é certo e o que é errado. Nós estamos vendo o que o Brasil está vivendo hoje. E o mundo inteiro em si, o que vive. Totalmente distorcendo a vontade de Deus. Totalmente se desviando da vontade daquele que o criou. E que o criou para ser feliz, e que o criou para ser vencedor. Então a gente sabe discernir, nós não somos os juízes dele. Então o que a gente tem hoje é que nos alegrar no Senhor, porque a vitória nossa foi declarada na cruz. O nosso Natal verdadeiramente nasceu dentro de nós. O nosso Natal, na mensagem que eu mandei ontem à noite, nasceu dentro da nossa casa, da nossa família, no nosso casamento. Essa nossa segurança, essa nossa tranquilidade. Jesus o Salvador está em nossa casa. Jesus o Salvador está em nosso casamento. Jesus o Salvador está em nossa família, em nossa vida, em nossas igrejas. Nessa igreja aqui. Nas igrejas de Cristo, o Natal está lá dentro. Jesus o nasceu dentro da igreja. É isso que nós vamos crendo, que nós vamos confiando. E que nós vamos vencendo, irmãos queridos e amados. É essa força que a gente recebe pelo poder da palavra de Deus. Dessa história. O antissemitismo querendo dominar o mundo. O comunismo. Contra Jesus, contra a igreja de Cristo. Nós não temos que pegar espadas. Nós não temos que pegar armas para lutar contra eles. Nós temos que colocar os nossos joelhos no chão. Porque o nosso Deus peleja por nós. Lembre de 2 Crônicas 7, a partir do verso 20. Amonitas, Moabitas e os povos do monte de Seir vieram contra Judá e Jerusalém. Foram derrotados. Lembre lá de Juízes 7. Os medianitas se julgavam um exército poderosíssimo. E Gideão, com apenas 300 homens, derrotou eles todos. Porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos.
Esses homens podem tentar se levantarem agora contra o Brasil. Eles perderão, já está determinado pelo Senhor Jesus. A Igreja de Cristo ora pelo Brasil, ora dia e noite. E vocês veem que Deus está presente, que nessas manifestações vocês não verem um vandalismo. Vocês não verem nada, confusões. Porque o Senhor dos Exércitos está à frente desse povo brasileiro, das famílias brasileiras. Nós temos um homem na frente do Brasil, que ele possa não ser um convertido genuinamente, mas que ele tem dado ouvido ao que Deus tem falado. Voltando à minha idade, irmã Rosilane, até hoje eu nunca vi um presidente de uma nação falar de Deus, no nome de Deus. O nome de Deus está sendo exaltado. A nação brasileira ora. É essa situação que causou ódio no coração de Herodes para matar Jesus, para não perder o seu lugar de destaque no mundo. Herodes queria ser o tal como esses comunistas querem ser. Esse antissemitismo, nós podemos chamar ele dos esquerdistas, que é contra a vontade de Deus. Nós não temos que temer a verdade. Nós não fazemos ofensas. Nós esclarecemos e despertamos o povo brasileiro. Porque Deus está à frente dessa nação. Deus está à frente de nós cristãos, dos crentes em Jesus Cristo, da igreja. Olhe que palavra segura de Jesus que vocês sabem de cor. Quando Jesus chamou Pedro para cuidar das suas ovelhas, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, porque ele seria essa pedra de sustentação. É a pedra de esquina que foi rejeitada pelo homem, como rejeitou Judá e Jerusalém. A pedra de esquina, para quem é pedreiro sabe, é o alicerce que mantém as paredes de pé, a casa de pé, que mantém a igreja de pé. As ameaças desse ministro, que se julga faraó de hoje, não tem amedrontado o povo brasileiro. Não tem, o povo não está com medo. E eu sou um desses brasileiros que não estou com medo. Porque Deus é o Senhor dos Exércitos, está escrito. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o seu Senhor. E o Brasil, Deus é o Senhor da nação brasileira. Deus é o Senhor do povo brasileiro. Vamos orar, porque as notícias são difíceis. De dentro de muito breve desses dias, guerra pode surgir. Vamos orar que o Senhor dos Exércitos esteja à frente do Brasil. Esteja à frente do povo brasileiro, das igrejas de Cristo. Porque não são com as armas que nós vamos lutar. Não são, irmãos, com espadas, mas sim com os joelhos. Orando, clamando a Deus. É isso que nós vamos lutar, irmãos. Então, meus queridos, foi esse motivo que Deus teve de trazer juízo e castigo para o povo, sobre o povo de sua aliança. Pela desobediência, causou todos esses danos, meus queridos, amados irmãos. Deus, irmãos, não abre mão das suas promessas. O cântico de Maria, por ocasião do nascimento de Jesus, demonstra claramente, meus amados, a aliança do Senhor com Abraão, esses compatriarcas, não é? Tem validade eterna para todos os seus descendentes. Ouçam, Lucas 1, 54, 55, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Irmãos queridos e amados, veja que promessa de Deus que tem validade até hoje do nascimento de Jesus, está vendo? Quando Deus falou para Abraão naqueles dias, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão. Hoje, no nascimento de Jesus. E outra coisa, irmãos, Deus também prometeu.
Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, foi o que nós já falamos de Abraão. E a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua. Sabe o que é perpétua? Para sempre. Para sempre. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e de tua descendência. Ser o nosso Deus e o Deus da nossa família. São essas promessas, irmãos. Irmãos, quem rouba as promessas de Israel, coloca em dúvida a veracidade do que Deus diz e questiona a obra de Jesus. Meus queridos, amados irmãos, na cruz. Esses são os causadores, esses são os verdadeiros antissemistas. Irmãos, assim o Senhor é apresentado como um mentiroso, se assim eles verem dessa forma, das promessas de Deus, roubando as promessas de Israel, que Deus deu, assegurando para nós hoje nessa nova aliança através do nascimento de Jesus, do nosso Natal. Irmãos, Jesus não veio para tirar as promessas divinas de Israel, mas Ele veio confirmar essas promessas, para nós hoje que somos esse Israel. Nós louvamos a Deus, uma verdade, o caminho que Deus conduziu a Israel em meio ao antissemitismo. Quando Deus estava colocando no meu coração, eu buscando essa história de Israel, que Ele me falou isso, nesse caminho que Deus conduziu Israel, eu lembrei de hoje. Nós não estamos caminhando em meio a esses antissemitistas de hoje, aqueles que são contrários à igreja, que são contrários à palavra de Deus, que são contrários ao povo de Deus. Eu sempre digo ao Senhor, quando eu me lembro dessas situações que eu estou orando pela nação brasileira, eu digo, Senhor, eu tenho certeza, porque eu creio nas tuas promessas, que estes homens vão conhecer o Senhor, porque eles não conhecem o Senhor. Porque se eles conhecessem o Senhor, eles não tinham essas atitudes. Eu tenho dito ao Senhor nas minhas orações. Eu vejo que eles não conhecem a Deus, que se eles conhecessem Deus, eles não faziam o que faz. Porque a justiça de Deus é severa. Quando Deus vai tratar do assunto do último juízo que se aproxima, é depois da apostasia, que são as 7 taças da ira de Deus. Jesus vai falar que essas taças são grandes, porque a ira de Deus será severa, essas taças vão estar cheias da ira severa de Deus. É o que eles vão ver. É o que eles vão viver, os antissemitistas, os anticristo de hoje, como foi Herodes ontem, Antipas primeiro, o neto de Herodes, foram antissemitistas contra a igreja, contra Jesus, querendo matar o menino Jesus, o nosso Salvador, tirar o direito da nossa salvação. Não é que o Brasil hoje está querendo? Com esses antissemitistas, esses antissemitas, tirar o direito do povo brasileiro, tirar o direito da família, mentindo, trazendo para o Brasil a promiscuidade, a imoralidade, a prostituição, a homossexualidade, as falsas doutrinas. Irmãos, o caminho que Deus conduziu a Israel em meio ao antissemitismo, na história de Natal antissemita, existe uma pessoa, irmãos queridos, que desempenha um papel muito importante. Foi esse primeiro antissemita. Vocês lembram do que eu já falei hoje? E Herodes, o Grande, era conhecido como Grande. Herodes, o Grande. Amados, ele foi esse primeiro antissemita. Herodes se opôs ao nascimento de Jesus. Ele tentou impedir a salvação e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores. O fratricídio, como já falamos, não é? Ele tentou isso. Mateus 2,16. E por que ele cometeu esse ato de crueldade? Pensando, irmãos, e raciocinando aqui junto com vocês, será que ele agiu motivado apenas pelo medo de perder o seu trono? Será que foi isso?
por causa do recém-nascido, que foi chamado rei dos judeus? Eu, no meu ponto de vista pessoal, eu acredito nisso. Ele não queria perder o seu cartaz, aquilo que ele queria ser visto por todos. Ele queria ser um Deus, na realidade, ele queria ser um Deus para aquele povo, ser visto como um Deus para aquele povo. Então, essa atitude desse fratricídio, da matança de crianças, a causa pode ser essa. Isso é um pensamento pessoal meu. Isso é o meu próprio entendimento, para não perder o seu trono. É o que a gente pode refletir e fazer um estudo sobre isso. Ou então poderia haver um sentido espiritual mais profundo, subjacente à sua ação cruel. Porque Herodes também ele era um seguidor dos edomitas. Edomitas era o povo de Esaú, aquele que traiu Deus. Esaú foi aquele adorador de imagens, aquele que criou deuses, não é? Então Herodes, como se sabe, ele era um edomita. Os edomitas eram descendentes de Esaú, não é? Está lá em Gênesis 36, que nós não vamos ler, de 1 a 8. Então, por que o Senhor aborreceu Esaú? Lembrando-se, Herodes era um descendente deles. Para que a gente poder entender do lado espiritual qual era o interesse, se era justamente para não perder o trono, ou porque ele era descendente dos edomitas, que eram adoradores de outros deuses, deuses pagãos. Então, aí vem a pergunta, por que Deus aborreceu Esaú? Esaú não cria na ressurreição. Porque ele não cria na ressurreição. Esaú, vocês lembram que quando ele foi negociar a sua primogenitura, Esaú respondeu o que a Jacó? Estou a ponto de morrer. De quem me apontará o direito da primogenitura? Se ele disse que estava a ponto de morrer, que direito ele teria, que ele gozaria, numa palavra mais simples, da sua primogenitura? Ele não acreditava na ressurreição. Ele não acreditava em Jesus Cristo. Aí você veja de onde Herodes foi descendente dos edomitas, onde Esaú não cria na ressurreição. Vou repetir o que ele disse. Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Está lá em Gênesis 25, 32. Quer dizer, ele não acreditava na ressurreição. Aí agora você vai entender porque Herodes era descendente deles, que também poderia ser ou pelo trono ou por esse lado espiritual. Ele não acreditava em Jesus. Eles rejeitavam Jesus. Então Esaú negava a realidade da ressurreição. Não acreditava no cumprimento futuro das promessas divinas para Israel. Ele não cria. Está vendo? Agora está o porquê entendendo bem essa crueldade de Herodes. O que Herodes queria verdadeiramente? Esaú, irmãos, era uma pessoa que direcionava todas as suas atenções somente para as coisas terrenas. Ele direcionava tudo dele somente para as coisas terrenas. Hoje você encontra pessoas como Esaú, que sua vida está ligada e alicerçada somente nas coisas terrenas. Eu lembro da parábola que Jesus contou aos seus discípulos lá em Lucas 13, a partir do verso 11. A parábola do rico insensato. Aquele homem produzia dia e noite, aquele homem prosperava dia e noite. Jesus contando que ele reformava todos os seus armazéns constantemente, porque ele estava prosperando. Acreditamos que aquele homem ele tinha regularidade na sua vida terrena, de honesto, de sincero, que é o que Jesus conta aos discípulos. Porque no final Jesus vai dizer aos discípulos que perguntou para aquele homem, a Bíblia diz que ele gozava dos seus melhores finais de semana, regados a bebidas, a comidas, que aparentemente para o lado humano, a visão humana, ele estava bem com sua família. Vivia de festa, estou com minha família. Mas Jesus fala aos discípulos que perguntou para esse homem nessa parábola, se pedirem a tua alma, para quem essa tua alma será?
E a Bíblia fala que, nessa mesma parábola, que ele foi acometido de uma morte súbita. Quer dizer, ele cuidava tanto das coisas terrenas, ao ponto de prosperar, como você vê muitos ricos hoje, mas totalmente ligado às coisas terrenas. Era o caso de Esaú. A visão dele era terrena, não era celestial. E aí a gente entende agora porque Herodes era da descendência de Esaú. Antissemita, o primeiro antissemita que tentou matar quem? O semita, o judeu Jesus, o nosso Salvador. Então, meus queridos amados, por que o Senhor aborreceu Esaú? Porque ele não cria, não é? Então, Esaú negava essa realidade da ressurreição. Esaú era uma pessoa que direcionava suas ações terrenas. Essa foi a razão. Esaú era chamado de impuro e profano. Então, veja bem, lembrando de novo de Herodes, que é a história do Natal, onde Herodes foi matar o Salvador, não é? Queria matar a criança, o menino, na descendência de Esaú, como ele era um edomita, não é? Então, veja que foi essa a razão. Esaú era impuro, era profano. Esaú, com 40 anos, tomou como esposa 2 mulheres gentias, que causaram grandes problemas aos seus pais, não é? A Isaac e a Rebeca. Criou grandes problemas. Ele tinha 2 mulheres que, em vez de ajudar na família, criou foi confusão. Então, meus amados irmãos, em Malaquias, no capítulo 1, do verso 1 ao 4, a terra de Edom, que é de Esaú, era chamada terra da perversidade. Olha o que a gente entendendo a história do Natal, a intenção de Herodes, ligado a essa descendência edomita, vendo pela história de Esaú, por que essa crueldade, por que essa maldade, e se ele tentou, não repetindo, né? Se ele tentou por causa do seu trono para ser visto, ou por causa dessa parte espiritual. Então, meus amados, Edom era descrito como estando localizado no reino dos mortos. Vejam bem como era essa cidade, localizada como reino dos mortos, com os incircuncisos, aqueles que não criam em Deus, os incircuncisos, e com os que desceram a cova. E não vamos estar nos admirando, irmãos, que debaixo do domínio romano, juntamente, um descendente de Edom ocupava o trono, quando o filho da vida nasceu em Belém. Então veja tudo isso, essa história do Natal, como dá para a gente entender porque eles tentaram matar o nosso Salvador. Porque eles eram contrário, não é? Antissemita, contrário ao semita Jesus, ao Salvador, ao nosso Senhor, ao nosso Natal. Dá para a gente entender, irmãos, que a atitude de Herodes, quando mandou matar as crianças judeias, foi, além de simples, uma reação e ameaça ao poder real. Ele queria ameaçar, não é? Ao poder real, não deixar que aquilo acontecesse. Então, irmãos, simbolicamente, em tudo isso que nós ouvimos, a luta foi entre Esaú e Jacó, entre Herodes e Jesus, entre o reino dos mortos e o paraíso, entre as coisas terrenas e passageiras e aquelas que são eternas. Essa foi a luta, essa foi a guerra deles contra o bem que Deus criou. Aquilo que Deus criou para que o seu povo vivesse bem. E para encerrarmos, meus irmãos queridos, um final feliz. É a história de quando você vai para um filme, que você começa a ver toda a maldade no meio da história do filme, você quer logo chegar no fim, para ver o resultado final de uma coisa feliz. E para nós existiu e existe e é feliz o nosso final. Em toda essa história antissemita, em todos aqueles que se levantam contra a igreja, contra Jesus, contra a palavra de Deus, contra os crentes em Jesus Cristo. O final será feliz para aqueles que estão ligados a Jesus Cristo. Então, esse final feliz da história do Natal antissemita
não terá, irmãos, um final feliz somente para Israel, mas para todos que dispuseram em algum momento de suas vidas e deixaram de ser jumentos obstinados e procuraram reconhecer o seu Salvador, reconhecer o seu Deus. É o que nós hoje abrimos nossos corações para Jesus Cristo, reconhecendo Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Esse é nosso final feliz. Irmãos queridos e amados, nesse Natal, no final deste ano, que nós já estamos terminando, em que a história do mundo mudou, temos mais do que nunca o privilégio de buscar refúgio naquele que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Que o Natal seja para nós um marco perene, irmãos queridos e amados, nos lembrando que podemos deixar toda a inquietação deste mundo e que temos direito de usufruir da sua presença, da presença de Jesus, o nosso Natal, da sua proximidade, da sua intimidade, onde disse o salmista, no Salmo 25, verso 14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Amém? Então, que nós possamos entender perfeitamente o momento do nosso Natal, que não se trata apenas de dezembro. Alguns estudiosos têm várias datas diferentes, busca pelo calendário de Abib, pelo calendário de Judá, para discernir mais ou menos o dia do nascimento de Jesus, mas isso não vai interessar a nós. Alguns julgam outubro, novembro, dezembro, mas para nós o que nós entendemos e nos alegramos é que ele nasceu, o Natal existe, o Natal é verdadeiro em nossas vidas, não importa o mês, se foi outubro, novembro ou dezembro, o que importa é que ele nasceu, o nosso Salvador, e está em nós, está em nossa família, está em nossa casa, está em nosso casamento, está em nossos filhos, está em nossas igrejas. Então essa é a nossa alegria. Não importa qual foi o dia ou a hora, o que importa é que ele nasceu. Amém? Então que o Senhor nos abençoe grandemente e a gente compreendendo e aprendendo um pouco mais da história do Natal. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. A nossa irmã Maria José Portilho Lima vai estar orando ao Senhor. Amém, Jesus. É sim, meu Deus, na tua casa, com os nossos irmãos, ouvindo a tua voz, com o teu Espírito Santo, no poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis-me aqui, Santo Espírito de Deus. Estou agradecido por esta noite, pelo teu Espírito Santo estar em nós, falando aos nossos corações de cada um de nós, ó Deus, para a glória de teu santo nome, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Deus, cada vida que está acompanhando este culto, que está ouvindo a tua voz pela tua palavra, pelo teu Espírito, pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, ó Deus, leva-nos, ó Deus, como o Senhor nos trouxe, em paz, em amor e alegria, em nome de Jesus Cristo. Sim, Senhor. Ó Deus, abençoe grandemente o nosso dia de amanhã. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramado sobre vossas vidas, vossas famílias, vossos lares, vossos casamentos, vossos filhos, sobre essa igreja viva e santa do Senhor, que aqui está presente, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém,
Glórias a Deus. Oração silenciosa. Por essa noite estamos dispensados.